Bom, pessoal, hoje nós vamos estar falando dos anti-histamínicos, tá? A histamina, ela é liberada pelos mastócitos e pelos basófilos, mas principalmente pelos mastócitos, tá? O mastócito, então, ele libera a histamina quando se encontra com o alérgeno. Então, vamos à origem e o metabolismo da histamina. Tem a histidina, que ela é convertida em histidina descarboxilasa, que dá origem à histamina. Ela é armazenada nas vesículas dos mastófilos e dos basófilos. Ela sofre uma metabolização rápida, ela é eliminada na urina em forma de metabólitos. Existe a histamina em todos os tecidos do organismo, mas principalmente no pulmão, na pele da face, na mucosa nasal, no estômago e nos vasos sanguíneos. No sistema nervoso central, a histamina, ela atua como neurotransmissor, que ele atua no controle da termorregulação, no controle neuroendócrino, no estado de vigília e da regulação cardiovascular. E no estômago, o corpo gástrico ele vai liberar a histamina, que ficam nas células enterocromafins, que são liberadas pelas células parentais, que libera H+. Então, o armazenamento e a liberação. O mastócito e o basófilo tem a ação do anticorpo IgE, tem a liberação imunitária, com isso tem a degradação e a liberação da histamina e outros mediadores. A reação imune tipo 1, a histamina ela atua como mediadores das reações alérgicas imediatas. As reações alérgicas ela promove a liberação de substância que vai ativar a cascata do complemento. E também eles liberam a histamina no mastócito e o basófilo, mas como eu disse, principalmente é o mastócito, tá? O mecanismo de ação da histamina. Então, ela é dividida em H1, H2, H3 e H4, tá? O H1, ele está nos pulmões, no músculo liso vascular, no endotélio e nos nervos periféricos. O que ele vai causar nos pulmões? Vai causar uma broncoconstrição. Vai ter sintoma semelhante da asma. No músculo liso vascular, vai ter uma dilatação das veias pós-capilares. Vai ter uma dilatação das arteríolas terminais e, com isso, vai ter uma venoconstrição. Vai causar o eritema. Tá? No endotélio vascular, vai ter contração e separação das células endoteliais. Vai causar o edema, reação da pápula, tá? Da pápula. Nos nervos periféricos, vai ter sensibilização das terminações nervosas aferentes. Com isso, vai ter o quê? O prurido, a dor. Então, pessoal, a histamina nada mais é que uma reação inflamatória do corpo, tá? No H2, vai estar no coração e no estômago. O efeito da histamina no coração vai aumentar a frequência e a contratibilidade cardíaca. No estômago, aumenta a secreção do ácido gástrico. Vai ter a pirose. O H3 vai estar no sistema nervoso central, ele é um neurotransmissor, tá? Vai ter o quê? Manifestações clínicas como o quê? Ritmo circadiano, no estado de vigília ele vai atuar. Os subtipos, igual eu falei para vocês, que está classificado em H1, H2, H3 e H4. O H1, ele está no músculo liso, no endotélio vascular, no cérebro, tá? O H2, ele está nas células parentais gástrica, músculo cardíaco, mastócito e cérebro também. O H3, ele está no sistema nervoso central e alguns nervos periféricos. O H4 está em células hematopoética e na mucosa gástrica.
O papel dos mediadores em vários processos inflamatórios. O H1, o receptor H1, eles vão ativar as terminações nervosas sensitivas da dor e do prurido. Vai desencadear a dor e o prurido. O H2 e o H4 vai fazer o quê? Vasodilatação, vai aumentar a permeabilidade vascular, o edema, o efeito quimiotáxico, inibir a liberação dos lisossomas, inibição da ativação dos linfócitos B e T. O H3 vai ser o quê? A liberação dos peptídeos pelos nervos da resposta à inflamação. No sistema cardiovascular agora. No sistema cardiovascular, a gente tem os receptores H1 e o H2, que vai fazer uma vasodilatação intensa, causando uma hipotensão acentuada. A ação inotrópica e cronotrópica vai estar positiva, tá? A dilatação dos vasos cerebrais vai ter um afastamento das células endoteliais dos capilares, e com isso vai aumentar a permeabilidade, vai causar esse edema, vai levar ao edema, aumentando essa permeabilidade. No músculo liso, vai ter contração do músculo liso. Nos brônquios, vai ter uma vasoconstrição, vai ter receptor H1 aí. Nas secreções exócrinas, que é no estômago, secreção de H mais no estômago, que são os receptores H2 que a gente viu. Agora, os empregos terapêuticos, né, os antagonistas, que são os bloqueadores receptores de histamina, receptores H1 e H2 são os mais importantes. Eles têm função como inibidores da degradação dos mastócitos. Vamos falar um pouquinho do antihistamínico H1. São seletivos para H1, receptores H1. A ação dele é sobre os brônquios, sem alteração da secreção gástrica nem da contratibilidade do miocárdio. O H1 ele vai fazer vasoconstrição. Ele é dividido em primeira geração e segunda geração. A segunda geração são os antagonistas não dopaminérgicos, que não provocam sedação, por não vai atravessar a barreira hematoencefálica. A primeira geração, ele vai inibir o estado de vigília produzido pela histamina. E o H2, eles bloqueiam os receptores H1, que eles não atravessam a barreira hematoencefálica, que não vão causar a sedação. A farmacocinética é pela via oral e são biotransformados pelo fígado. Tá? Aqui um exemplo, pessoal. Aí está a relação dos antihistamínicos de primeira geração e de segunda geração, devido à capacidade de gerar sonolência. Então, o quê? A acrivastatina e a cetirizina, eles são de primeira geração. Eles vão inibir o estado de vigília produzido pela histamina. A loratadina e a fenoxifenadina, elas são de segunda geração. Elas vão bloquear os receptores H1, porque elas não atravessam a barreira hematoencefálica e não vão causar a sedação. Então, a sedação, ela inibe a ação da histamina no sistema nervoso central, por atravessar a barreira hematoencefálica. Tá certo? Outras ações. A falta de seletividade. A sedação é um composto da primeira geração. Por quê? Porque, igual eu disse anteriormente, que ele vai inibir a ação da histamina no sistema nervoso central por atravessar a barreira hematoencefálica. Ação antiemética e anticinestósica são compostos da primeira geração. Por quê? Porque eles atravessam a barreira hematoencefálica. Os antimuscarínicos têm ação no parasimpaticolítica, tá? Ação parkinsoniânica, efeitos adversos como glaucoma, retenção urinária, constipação.
Os antihistamínicos de primeira geração, eles vão atravessar a barreira hematoencefálica, por isso que vai nessa ação antimuscarínico. Antagonista alfa-adrenérgico, hipotensão ortostática. Anestésico local, são os bloqueadores dos canais de cálcio, ou de sódio, aliás. Substituído pelo anestésico local para o paciente alérgico aos anestésicos locais. Ação adversa dele. Na alteração cardíaca, a gente pode ter uma taquicardia, uma palpitação, hipotensão e alteração do eletro. Alterações cardíacas mais graves. Vai ter um aumento do intervalo QT, associado à arritmia, fibrilação ventricular, até pode levar a uma parada cardíaca, tá? Devido à inibição dos canais de potássio. Aqui são alguns exemplos dos antihistamínicos, a ação deles, tá? Que a gente pode ver o quê? Que eles têm ação adversa mais frequente é a sedação e espessamento da secreção brônquica, que é a atividade antimuscarínica, que vai fazer a vasoconstrição, tá? E o de segunda geração são esses três. A de segunda geração a gente tem que lembrar o quê? Que eles não atravessam a barreira hematoencefálica. E a de primeira geração, eles inibem o estado de vigília. Os antihistamínicos H1, eles vão agir o quê? Diminuindo a inflamação alérgicos, prurido, espirro, a rinorreia, diminuir a neurotransmissão do sistema nervoso central, vão aumentar a sedação, vão diminuir o desempenho cognitivo e psicomotor, aumentar o apetite, tá? Isso é a ação dos antihistamínicos H1, tá? Agora, os antihistamínicos H2, eles vão bloquear os receptores H2, que são muito seletivos, que é a cimetidina, ranitidina, tá? A ação mais importante dele é o bloqueio dos receptores H2 nas células parentais do estômago. Com isso, vai o quê? Vai diminuir a secreção ácida e da pepsina, tá? Aqui é um exemplo, pessoal, de medicamento de primeira geração e o de segunda geração, tá? O de segunda geração não sedativos, quais são? E baixo potencial para produzir acetação, só temos 2. E utilizado, o de primeira geração, quais são utilizados no tratamento da doença do movimento e quais são utilizados que aumentam o potencial para produzir a sedação, tá? Depois vocês dão uma olhadinha nesse slide aí.